Só eu tenho uma boa notícia para trazer aqui para vocês. Eu acabei de receber aqui um boletim médico do Hospital Albert Einstein e o Faustão conseguiu o coração. Caramba, já passou, boa, cara. inclusive, por uma cirurgia. Tá aqui o boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein, trazendo informações aqui apuradas para vocês. O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início desta tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantíssimas para o acompanhamento da adaptação do órgão e também do controle de rejeição. Está aqui o Dr. Fernando Bacal, o Dr. Fábio Antônio Gaiotto e o Dr. Miguel Sendoroglio Neto, ambos aí cirurgiões do Hospital Albert Einstein. O nosso desejo de pronta recuperação para o Fausto Silva. Notícia boa. Afinal de contas, estamos num domingão, certo? Então, um abração para o Faustão e para toda a família dele, Paulo, porque merece. Aproveitando por favor, essa boa notícia, né, graças a Deus, isso mostra o quanto o Sistema Único de Saúde é importante no nosso país. Exatamente. Né? O quanto é necessário nós termos investimento, políticas públicas voltado pelo fortalecimento do Sistema Único do país. Às vezes as pessoas não têm dimensão do que o SUS significa, né? E transplante aqui no Brasil, ele é totalmente Sistema Único de Saúde. E tem, eu acho que um ponto interessante também, deputado, do quanto é importante a gente preservar áreas essenciais de políticas públicas longe de interferências político-partidárias, né? Verdade. Como é importante a saúde ser pilotada por alguém que entende de saúde, não por um político que está mirando uma eleição. Como é importante a educação brasileira ser pensada por alguém que entende de educação e não por um político que está daqui a 2 anos disputando um pleito. Como é importante a gente preservar essas áreas sem interferência, porque esse caso do Faustão, ele poderia ser um caso muito emblemático no que se refere à passada de fila, né, Diogo? Sem dúvida. Ele, por ter R$1 bilhão de patrimônio, se alguém extremamente abastado financeiramente, podia muito bem ter algum tipo de influência política e essa influência política levasse ao sucesso. E não foi o que aconteceu. Sem dúvida. Bom, nesse primeiro, ótima notícia, sem dúvida nenhuma, e mostra um lado bom do SUS, eu concordo, sem dúvida alguma. É um dos assuntos mais difíceis de você dizer que você tem que deixar completamente na mão dos privados. É muito caro para muitos de nós, muitas vezes, e no caso do Faustão, ele até poderia ir para os Estados Unidos fazer uma cirurgia gastando R$8 milhões, pelo que diziam, né? Mas a gente vê que o SUS conseguiu dar um encaminhamento bom aqui. Mas o mais fascinante que eu vejo é 2h30 de cirurgia. 2h30. A primeira que eu me lembro foi mais de 14 horas. Não, tecnologia, né? Como está evoluindo isso? Como, graças a Deus, a medicina brasileira avançou. E a notícia para você que está chegando agora aqui na programação da Jovem Pan, num domingão, em homenagem ao nosso queridíssimo Fausto Silva, é a melhor notícia possível. O homem conseguiu o coração dele. Eu estou com um boletim médico aqui, atualizadíssimo do Hospital Albert Einstein, que diz que na tarde deste domingo, o paciente Fausto Silva passou por cirurgia para transplante de coração no hospital, onde está internado desde o último dia 5 de agosto. O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade ou não do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde de hoje, logo depois do almoço, durou cerca de 2h30 e o procedimento, graças a Deus, foi realizado com o maior sucesso do planeta e Fausto Silva permanece ainda na UTI justamente por conta desse momento ser um momento extremamente importante, é o que relatam aqui os médicos, para acompanhamento e adaptação desse novo órgão ao Faustão. Nosso desejo de pronta recuperação e de saída dessa UTI para que ele possa cada vez mais abrilhantar aí a televisão brasileira em outros projetos que ele tem. Errou não! Foi uma nota assinada pelo Dr. Fernando Bacal, Dr. Fábio Antônio Gaiotto e o Dr. Miguel Sendoroglio Neto, todos diretores e cirurgiões e cardiologistas do Hospital Albert Einstein. Certo? Mais algum ponto, Daisy? Notícia boa, meu. Tanta notícia ruim que a gente dá, né? É tão gostoso dar uma notícia boa. Não, no meio dessa notícia boa, aí vem a minha cabeça desgraçada aqui pensando em política, né? Eu já fiquei pensando, mas a gente, óbvio, né? Você já pensou no Bolsonaro? Não, eu pensei, ainda bem que o governo federal, nesse ponto,
conseguiu blindar o Ministério da Saúde e não entregou para o Centrão. Sem dúvida. Você tem o lado ruim e esse é o lado ruim. E essa é uma coisa que a gente discute muito, né? Essa questão de você colocar na Constituição também a exigência de que os ministros, eles tenham que ser técnicos, com experiência comprovada na área em que eles vão atuar, porque eles são os braços do presidente da República. Agora, para fazer um contraponto, muitos especialistas em saúde dizem que, por exemplo, o ex-ministro José Serra, que não é da área da saúde, mas foi ministro da Saúde, fez uma boa gestão no Ministério. Mas uma exceção, né? Exceção à regra. Exceções à regra acontecem. O problema maior é a politização. Quando assume um partido político para fazer literalmente, né, os seus posicionamentos políticos, os seus direcionamentos. A gente fala do SUS, quando a gente pega nessa questão do transplante, ela é importante, mas quando a gente desce, né, e muita gente está assistindo, muitas pessoas mais simples, quando a gente vai no postinho de saúde, a gente sabe o quanto ainda o Sistema Único de Saúde é falho lá embaixo, a saúde básica, não tem remédio, não tem médico, não tem estrutura, são anos para conseguir uma consulta, são 2 anos para conseguir um exame. Quando a pessoa consegue um diagnóstico de câncer, por exemplo, até ela conseguir, né, um tratamento oncológico para ela também é longo. Então, assim, o Sistema Único de Saúde ele é importante, mas tem também mas tem e por isso não pode a politização. Eu já vejo muita gente querendo politizar esse fato, dizendo que ele, por ter dinheiro, conseguiu ultrapassar a fila. E a fila do transplante de coração no SUS é uma fila extremamente respeitada, rígida e técnica, só para vocês terem uma ideia, né? Ali são critérios que são adotados, como por exemplo o tipo sanguíneo. Ali a gente vê a gravidade do paciente, a situação, e a situação do Faustão era uma situação extremamente séria e grave. Precisava mesmo que ele fosse colocado na frente de muitos que não têm a mesma situação. Não, então, e a lista é pública. Para você que está falando que ele só conseguiu porque tem dinheiro, não foi assim que aconteceu neste caso específico. E o fato de ter transparência e critérios claros ajuda muito a blindar qualquer tipo de boataria sobre isso, o que infelizmente não é o caso em muitos postos de saúde, muitos outros procedimentos que acabam sim tendo uma influência política de quem tem ligação com o cabo eleitoral, de vereador, de prefeito, que aí é um problema. Aí é o grande problema. Eu acho até que o ministro de qualquer área pode ser político, porque o ministro, ele faz a ligação entre a estrutura técnica do Ministério e a política. Então, eu acho que até que pode. O grande problema é quando abaixo do ministro começa a haver indicações políticas e muitas vezes para diferentes partidos, só para agradar um ou outro, e aí se cria uma confusão sem fim. Muito bem.